Então, o primeiro passo que a gente tem que dar quando a gente vai falar sobre dependência emocional é que muitas pessoas têm a tendência cerebral, muitas vezes, de colocar o outro ali em primeiro lugar, de colocar tanto o outro em primeiro lugar que acaba esquecendo dos eixos que são dela mesmo, eixos internos, físico, mental, espiritual, profissional e alimentação. São 5 eixos que eu vou passar aqui para vocês nesse método que a gente vai aprender a sair da dependência emocional de vez, apenas regulando os nossos hábitos internos e externos. Primeira coisa, como eu falei para vocês, existem pessoas que elas são cerebralmente tendenciosas a amar demais. Então eu tenho uma tendência, aí pode ser coisa de infância, enfim, não vou me entrar nesse tema, mas são uma tendência natural cerebral a colocar o outro em primeiro lugar. Então eu sempre falo que nós temos 5 eixos, né? Físico, mental, espiritual, profissional e alimentação. Muitas pessoas, quando conhecem alguém, quando se apaixonam ou quando começa a namorar, ela simplesmente esquece desses eixos e joga a concentração e a energia dela toda naquela pessoa. Às vezes, se você está vendo esse vídeo e você tem essa tendência a ter essa dependência emocional, saiba que isso é uma coisa, às vezes, até biológica, é cerebral, e você pode se desfazer dela. Por quê? Porque a mesma forma como você se treina para depender emocionalmente de alguém, você pode se treinar para ser independente emocional. O que uma pessoa independente emocional ela faz? Ela tem a própria vida, ela tem os próprios eixos, ela tem a própria rotina. Ela não desfaz a sua rotina e muito menos dos seus sonhos, das suas expectativas, para preencher e aceitar aquilo que é do outro. Então, quando a gente, isso aqui é individualidade, né? Essa é a pessoa, essa é você. Quando você começa a orbitar no mundo do outro, você passa a não ser mais aquela pessoa por quem a pessoa se apaixonou. Porque quando eu me apaixonei por você, você tinha vida, você brilhava, você tinha amigo, você saía. Agora você orbita totalmente o meu mundo. Então você já passa a não ser mais a pessoa, isso é tudo uma leitura inconsciente que a outra pessoa faz, tá? Então é isso que a gente tem que estar muito alerta, que nem sempre o ser humano ele é 100% consciente das ações que ele está tendo. Tanto que quando eu vou no psicólogo é para instalar o botão da consciência, eu ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Então quando eu tendo a amar demais alguém, naturalmente, tudo que você dá muito, tudo que você, se você der o seu amor numa bandeja, muitas vezes aquela pessoa ela não vai saber nem fazer a leitura. Por quê? Porque ela nunca teve um amor na bandeja. Então, às vezes, o amor demais ele pode até assustar. Então, eu sempre digo, dê o seu amor em pacotes. Se você é uma pessoa intensa, se você tem, igual eu sou, e talvez você que esteja vendo esse vídeo também, dê o seu amor em pacotes. Não dê o seu amor numa bandeja, tudo de uma vez. Porque quando você entrega tudo assim, às vezes você acaba até assustando o outro. Por uma simples questão. O outro, às vezes, ele não viveu aquele tipo, aquela intensidade, aquele amor todo, então ele acaba, às vezes, dando 2 passinhos para trás. Tudo isso, você vai criar a sua própria vida, você vai criar a sua própria rotina. E isso começa desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então aqui é uma versão mais simplificada. Se você quiser continuar vendo, tem um vídeo que vai direto para minha comunidade, que lá eu ensino as técnicas mais profundas e realmente a gente consegue aprofundar, principalmente no grupo, ensinar aqui para vocês como fazer isso na prática. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é mudar a rotina de vocês desde a hora que você acorda. Então, por exemplo, você está acordando muito tarde, você vai começar a acordar mais cedo, 30 minutos mais cedo. Isso aqui é um projeto de 21 dias, tá? Mas 21 dias teoricamente, porque ele tem que valer pela vida inteira. Porque você tem que entender, o seu cérebro hoje ele está numa condição e nós queremos ensinar outra condição para ele. E o cérebro ele aprende por repetição. Então, muitas vezes eu tenho que repetir aquele comportamento até que o meu eu de agora entenda e isso o meu cérebro assimile isso e eu me torne aquele comportamento. Então, com a minha mente, eu vou educando o meu cérebro, com os meus hábitos, eu educo o meu cérebro através da repetição. E o ser humano, a gente está sempre repetindo, tá? Seja coisas conscientes ou coisas inconscientes. Nós estamos sempre no processo de repetição. Sejam coisas, pensamentos funcionais ou pensamentos disfuncionais. Então, a primeira coisa é mudar a forma como você está acordando. Então, agora, quando você acordar e você estiver lá na cama, você vai fechar os seus olhos e você vai mentalizar. Acordou, já vai mentalizar. 5 segundos que eu tô falando, tá? Como você quer que o seu dia seja. Você vai fechar os seus olhos lá na cama mesmo e mentalizar como você quer que o seu dia seja. Depois que você sentir uma paz mental e emocional, aí sim, você começa e vai viver o seu dia. O mal do ser humano é que a gente só fecha os nossos olhos para dormir. Poucas vezes a gente fecha os nossos olhos na vida para mentalizar as coisas que a gente quer que aconteça, mas a gente quer que elas aconteçam. A conta não fecha. Acordou, mentalizou aquilo que você gostaria, como você gostaria que o seu dia fosse. Próximo passo, você vai ouvir uma música que te eleve, ou você vai ler um texto, enfim. O texto, a leitura, ela gera roteiro mental. Toda vez, às vezes, quando você lê uma frase na sua manhã, ela tem o poder de mudar o seu dia inteiro. Então, quando você já começa a educando o seu cérebro naquele sentido, o que você está dizendo inconscientemente para o seu cérebro? Que você já acorda bem, que você já acorda positivo, você já acorda para cima. E a maioria dos seres humanos a gente não sabe, principalmente quem tem essas condições de dependência emocional, ansiedade e depressão, não tende a acordar bem. Tá? Então você vai equilibrar o biopsicossocial, os seus hormônios, tá? Hormônio, pensamento e sentimento. Biopsicossocial, você vai equilibrar toda essa questão.
Fez a sua leitura, você já mentalizou, você já fez a sua leitura. Olha como muda a rotina. Olha a rotina dessa pessoa agora, dessa nova pessoa. Ela mentalizou como ela quer que o dia dela seja, ela já começou esse exercício pela manhã. Depois ela foi lá e leu, ela fez uma leitura, ela nutriu o cérebro dela de palavras positivas que elevem ela. Beleza, depois ela ouviu uma música que eleva aquela energia. Se de preferência você conseguir treinar nesse horário, melhor ainda. Por quê? Porque você já está subindo os seus hormônios nos pensamentos, né? Porque você já sabe que todo pensamento gera um sentimento que gera uma reação fisiológica. Essa é a nossa capa master da teoria cognitivo-comportamental, né? A nossa base. Então você já sabe, todo pensamento gera um sentimento que gera reação fisiológica. Você já começou a equilibrar. Quando você treina, você gera mais serotonina ainda, mais hormônios do bem-estar ainda, fisiologicamente. Então lembre que o ser humano ele é biopsicossocial. Então, quando eu quero fazer ajuste, eu quero mudança, eu tenho que trabalhar o bio, o psico e o social. Você treinou, você já mentalizou e você conseguiu ler uma coisa que elevou seus pensamentos. Pronto. A rotina da manhã já está feita. Cuidou do CPF, você já internalizou. Com a prática, você vai perceber o poder que isso tem. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte física. O psicólogo ele não quer um atleta. O psicólogo ele quer um paciente que respire e não olhe o celular durante 45 minutos todos os dias durante o treino. Então esse é o desafio, você não olhar o celular durante 45 minutos e respirar. Qualquer esporte que faça com que você faça esse tipo de respiração. Uma respiração mais consciente, concentrada, focada naquilo que eu estou fazendo. Então tem que fazer esse barulhinho, tá? Esse é o breath work, trabalho de respiração. Então quando eu respirar, eu vou encher o meu pulmão. Quando eu jogar para fora, eu vou esvaziar o meu pulmão. Isso é a parte física, tá? Mental. Duas coisas, você tem que criar comandos mentais. Primeiro comando mental. Esse pensamento, ele me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Todas as vezes que você tiver uma bifurcação mental, quer dizer, você tem que tomar uma decisão. Vou para academia ou não vou? Ligo para essa pessoa ou não ligo? Está ok ou não está ok? Penso ou não penso nessa pessoa? Toda vez que você se encontrar em duas situações, você vai questionar os seus próprios pensamentos. Primeiro prompt que você vai usar, esse pensamento me aproxima ou me afasta do meu objetivo. Segundo prompt, a pessoa que eu gostaria de ser, ela faria isso? A pessoa que eu gostaria de ser, o que que ela faria? Nosso cérebro ele é tão inteligente que ele dá a própria resposta pra gente. Nós não devemos, né, segundo a teoria e os livros que eu li de TCC, nós não devemos questionar o nosso comportamento se ele é certo ou se ele é errado, mas sim se ele exerce uma função ou não, ou se o eu do futuro faria. Quando a gente joga pro nosso eu do futuro, o nosso cérebro ele é tão inteligente que ele já dá a resposta do que o eu maduro faria. Falamos do físico, mental, agora a parte espiritual. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é você ter no seu dia qualquer coisa que eleve seus pensamentos a orbes superiores. Pensamentos e sentimentos, tá? Os dois têm que acompanhar juntos. Então pode vir numa música, num podcast, num trecho de um livro que já que você leu, enfim, desde que você tenha essa prática. Tudo que eu estou falando aqui são campos práticos. A gente tem que pegar da teoria e levar para a prática para ter o resultado, tá? TCC, pensamento tem que virar um sentimento e depois ele tem que ter uma ação. Físico, mental e espiritual, a parte do profissional. O que eu vou fazer no profissional? Eu já vou começar um curso. Então eu já queria fazer isso, eu já vou começar agora. Então eu já queria ler um livro que vai me ajudar. Já começa agora. Já é teoria do ciclo. Você vai começando um ciclo já fazendo todos. Dentro do profissional, mais ou menos essa é a orientação. E a parte, a última, que é a alimentação. Então todo mundo sabe, está cansado de saber que o intestino é o segundo cérebro. Nele a gente gera as mesmas serotonina, as mesmas monoaminas que o cérebro gera, a gente sabe que o estômago, o intestino, ele tem essa capacidade. Então, o que a gente come interfere como a gente pensa. Então, melhorar a qualidade daquilo que eu como. Não estou falando para você fazer dieta, eu estou falando para você melhorar a qualidade daquilo que você come, porque vai interferir direto na qualidade daquilo que você pensa. Você chegou até aqui o final do vídeo, você já deve ter entendido que o ser humano ele é biopsicossocial. Quando a gente quer uma mudança, a gente tem que mudar o nosso biológico, psicológico e o social. Aí sim a gente está no processo de mudança perene, contínua e realmente que vai ter um resultado na sua vida. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like. Tô começando a fazer vídeos aqui, galera, desse meu jeito meio acelerado mesmo, mas pelo menos eu tô tentando passar ali algum conteúdo, espero que sirva para vocês. Até o próximo vídeo.